Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana, é claro, o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você vai ver que o Maranhão está registrando quase 5.000 casos de dengue. E especialistas alertam, viu, para a atenção com os sintomas e não confundir com a gripe. E por falar em números, agora positivos, claro, é grande a procura de jovens e adultos pelo uso da tecnologia digital. Aqui no estúdio a gente vai bater um papo sobre a implantação de estações tecnológicas em várias regiões do Maranhão. E ainda nesta edição você confere o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior. Tá no ar, é o seu Revista Maranhão. Começando a semana, graças a Deus, mais uma segunda, aliás, é uma semana, uma segunda, são vários dias aí pela frente, agora com um propósito, né? Aquele que você tem aí do outro lado. E para isso, lógico, tem que colocar positividade, aquele passinho, né? Com muito otimismo, com muita coragem, para que a gente consiga dar os outros passos e seguir nossa semana como tem que ser, tá bom? Então, bora começar com o pé direito, viu? E aí a gente aqui no nosso Revista Maranhão já começa também a semana chamando a sua atenção para a necessidade cada vez maior, que é da busca pelas tecnologias, né? A gente sente essa necessidade. E, claro, o mecanismo aí, sem dúvida, de abertura para o mercado de trabalho. E aí, claro que a gente sabe também que é super importante o acesso ao mundo digital. E o conhecimento está cada vez mais precoce. Prova disso são as nossas crianças e os adolescentes cada vez mais antenados e em busca de novidades, não é? O ano é 2025 e viver sem tecnologia é quase impossível. Hoje, tudo está conectado ao universo tecnológico. Com ela, a sociedade evoluiu e mudou a maneira de viver, trabalhar e interagir. Foi isso que levou Francisco a buscar uma capacitação em informática. Com o desenvolvimento, que está em alta, a inteligência artificial nos leva a nos aprimorar para lidar no mercado de trabalho. Karen e Adrian também investiram em conhecimento tecnológico para somar às suas áreas de estudo. A minha busca foi de aperfeiçoamento mesmo para o mercado de trabalho. Aqui já é um preparo para o mercado de trabalho. Saber mais, trabalhar com Excel, o pacote Office é essencial para eu poder avançar. Tem um diferencial na hora de conseguir uma vaga. A tecnologia impulsiona o desenvolvimento em áreas como comunicação, saúde, educação e economia, mas também traz novos desafios. Foi o caso de Joana. Ainda no ensino médio, ela decidiu que queria uma carreira com matemática. Chegou a iniciar ciências contábeis, mas foi a tecnologia que realmente a encantou. Hoje, Joana está se formando em engenharia de software e conseguiu uma vaga na Ectelab, onde fez um curso, se encontrou e também foi descoberta. Eu sempre quis ser ou professora de matemática ou algo nesse sentido. Quando eu terminei o ensino médio, eu até consegui concluir uns 4 períodos de ciências contábeis e eu adorei. Inclusive, na própria faculdade, eu tive um professor de tecnologia e ele me impulsionava muito para esse lado, porque, como a gente sabe, é o que é o futuro. A Ectelab é responsável pelo Capacitec, um curso de programação e inteligência artificial para alunos da rede pública, eletricistas e comunidade. A primeira turma formou 30 pessoas, resultado que motivou a abertura de uma nova, já neste mês. A ideia é preparar pessoas para acompanhar a evolução da empresa e trazer novas propostas de inovação. A gente desenvolveu esse projeto em parceria com uma curadoria da Oracle e a Lura, onde a gente capacita os jovens nas principais linguagens de programação e inteligência artificial, e aí eles saem como um profissional formado tanto na questão técnica em relação aos cursos tecnológicos, quanto aprendem também expertise comportamental para se posicionar no mercado de trabalho. Ao fim do curso, a gente oferta algumas oportunidades dentro da empresa, mas essa pessoa, esse jovem, esse adulto, ele fica pronto para qualquer oportunidade em qualquer lugar. Por isso, vale repetir, viver sem tecnologia é quase impossível.
Da pandemia para cá, né, muitos serviços eles tiveram que se adaptar para o mundo digital e a demanda é exatamente nesse sentido. Então as pessoas elas já usam, né, as ferramentas digitais para comunicação, usam para educação e consequentemente elas têm que estar preparadas também para a utilização no mercado de trabalho. Olha, e de olho nessa inovação, viu? O Maranhão vem ganhando cada vez mais espaços tecnológicos que, somados à educação, têm ampliado as oportunidades, principalmente das crianças e dos jovens, e isso por todo o Maranhão. São as chamadas estações TEC, as estações de tecnologia que prometem impulsionar esse desenvolvimento digital e tecnológico, isso em todo o Maranhão, viu? Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado, o Saulo Lima. Seja muito bem-vindo, viu, secretário? Obrigado, Kate. Mais uma vez aqui agradeço o convite, né? A segunda vez que eu venho aqui para falar um pouquinho sobre essa parte dos trabalhos da ciência e tecnologia do Estado. Estou à disposição aqui para conversar com você. Agora, secretário, a gente observa, né, essa reportagem que norteia, faz a gente, né, meio que passear por essa dimensão. Eu fiquei pensando aqui, né, com esse advento da pandemia, quando as pessoas tiveram esse momento, né, terrível de ficar em casa e que muitas não tiveram acesso a pessoas, a lugares, à própria educação. E aí vem a tecnologia e de uma forma assim muito surpreendente faz esse caminho inverso, né? Que é de aproximar as pessoas. E a partir desse momento você percebe a necessidade das pessoas de estarem inseridas nesse mundo, né? Com certeza. Eu vejo assim, a pandemia nos trouxe tristes histórias, né? Tristes acontecimentos, mas eu como professor também, né, e você também como jornalista deve ter sentido que houve um boom na relação da conversa, né, do tipo EAD, ou seja, a tecnologia trouxe essa aproximação, né, digamos assim, online, né, as videochamadas, e houve também uma necessidade de treinamento, capacitação das pessoas para esse novo momento. E nos deixou esse legado, ou seja, houve um momento que os professores ficavam dando aula em casa, e os alunos também, fomos capacitados, né, digamos assim, todos os professores e todos os profissionais que necessitavam de alguma comunicação foram capacitados no momento da pandemia por uma necessidade. Mas, pós-necessidade, isso ficou. E aí o governo do Estado, né, na figura do governador Carlos Brandão e da Natácia, né, junto com esse equipamento, estamos levando aí para rodando o Maranhão todo, fazendo inaugurações, para levar um equipamento que é imprescindível para quem quer ter o aprendizado, né, ter a oportunidade de dominar essas técnicas, né, de conversação, de inovação, de tecnologia, a parte da computação. Agora é impressionante, como a gente sabe que a educação ela tem inserido cada vez mais essa ferramenta, né? E claro, acho que a gente sabe que precisa caminhar bastante ainda, inclusive para poder desbravar esse mundo tecnológico. O Maranhão, eu costumo dizer que é gigantesco, nós temos 217 municípios, mas hoje o Maranhão vivencia uma nova realidade tecnológica, né, secretário? Com certeza. Esse equipamento, ele tem a afinidade com a questão tecnológica, mas o governador e a secretária Natácia sempre nos pedem, né, ou seja, quem vai fazer as inaugurações junto com eles, quando a gente vai capacitar, né, o município para poder usar essa ferramenta, a gente tem que levar em consideração que é um equipamento que ele tem que ser direcionado para as dores do município. É lógico, é aberto ao público, né, qualquer pessoa de qualquer idade pode chegar e ter acesso a uma estação TEC, né, vai usufruir de 3 ambientes, ou seja, tem a parte de robótica, que é um laboratório especializado, tem a parte de sala de coworking, uma sala de reuniões que você pode ter videochamadas, ser capacitado através de videochamada também, e tem a parte da estação em si, que a gente chama que é a parte da informática, né, que você vai ter acesso a computadores. Mas nós não queremos, né, que o município nem a população veja uma estação TEC como se fosse mais uma ferramenta de lan house, né? Que a lan house tem o seu fim, né? Que você vai lá, paga, imprime, faz pesquisa. A estação TEC é gratuita, do governo do estado, em parceria com a prefeitura, e é um equipamento que tem 3 ambientes que podem ser muito bem utilizados. Então a secretaria tem capacitado, né, os gestores, né, que são indicados pelo prefeito, para que ele utilize de acordo com as necessidades do município. Por exemplo, nós tivemos visitas a municípios que são agrícolas, né? Ou seja, que a necessidade é capacitação e treinamento para a parte de agropecuária. Então, cada ambiente desse tem como ser direcionado para esse fim. Então, essa que é a intenção do governador e da secretária, para usar um equipamento
para fazer crescer, e lógico, né, não tem como você não ter a capacitação básica, né, que é muito procurada, ou seja, a informática básica faz parte lá do portfólio de ensino. Agora, é super interessante porque essas estações tecnológicas, que são as estações TEC, né, espalhadas aí por todo o Maranhão, elas funcionam exatamente assim. O gestor do município, ele faz esse pedido, né, diretamente ao governo para que se implante lá no município essa ferramenta, que são essas estações, explicadas agora pelo secretário, e a partir daí as pessoas elas têm acesso. Agora, para quem está em casa e com curiosidade, secretário, como é que a população ela tem acesso direto a essas casas, a esses ambientes? Veja bem, depois de inaugurada, nós vamos capacitar os gestores. Então, existem lá os multiplicadores. Nós exigimos que o prefeito coloque pelo menos 2 pessoas, né, e, como todo ambiente, né, vai ter um coordenador. Então, as pessoas vão ter o direito de se fazerem presentes lá, conversar com esses gestores ou multiplicadores e entenderem que tipo de curso que estarão sendo oferecidos ou que estão sendo oferecidos naquele momento. Sim. Que a ideia é formação também. Então, tem curso básico direcionado para cada município, basicão, mas tem uns cursos também de interesse formativo, ou seja, capacitação, que esse que é o interesse, é a multiplicação do conhecimento, ou seja, a popularização da ciência, mas direcionada. E cada município tem seu potencial, né? Com certeza. E aí se investe em cima desse potencial para que você possa ter pessoas qualificadas, né, nesse município. Com certeza, para usar essa ferramenta. E esse equipamento teve uma evolução. Já foi um equipamento de 60 metros quadrados no início. O governador achou por melhor, numa segunda fase, modificar, ou seja, melhorar o espaço para conforto das pessoas que utilizam. Então, houve um aumento em um dos ambientes, que é a parte onde tem os computadores. Isso foi um segundo momento, nós podemos falar assim. E agora, no terceiro momento, devido ao sucesso e à procura, o governador triplicou o tamanho da estação TEC. Então, a estação TEC hoje tem uma capacidade de 180,87 metros quadrados de área. Então, os prefeitos que estão solicitando agora já vão ganhar um presente, digamos assim, né, de 180,87 metros quadrados de área construída. Então, o governo entrega e a prefeitura administra. Olha que interessante. E hoje nós temos quantas estações espalhadas pelo Maranhão? Já inauguradas, 26. Certo? A meta são 150. Aí você diz assim, estamos na metade do governo. Sim, 26 inauguradas, mas concluídas no ponto de inaugurar, já passamos da metade. Então, a gente está dentro da trilha, ou seja, dentro da expectativa, dentro da proposta do governo, de entregar as 150. Então, existem inaugurações, às vezes, 2 por dia. Quando não, as ordens de serviço já sendo autorizadas, bastante ordem de serviço aí, os prefeitos estão pedindo demais. Então, e a gente contemplando, obviamente, as regiões aí, né, de todo o Maranhão. Com certeza. Secretário, eu queria te agradecer pela participação aqui com a gente nesse bate-papo, porque a gente sabe a quantidade de pessoas que já foram contempladas, né? E como o senhor próprio disse, isso é uma multiplicação, são pessoas que estão sendo inseridas nesse mundo digital e tendo oportunidades, né? Com certeza, com certeza. A gente acredita que depois que o município contempla um equipamento desse, ele abre uma oportunidade imensa, né, para as pessoas terem a oportunidade de se capacitarem e de conhecerem a tecnologia para saberem usufruir de acordo com as suas necessidades. Muito bem. Eu queria que o senhor retornasse com a gente para trazer aí um balanço também. Tudo bem, eu que agradeço mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui no teu programa. Obrigada. E espero que tenha contribuído aí, que as pessoas procurem, né, nos seus municípios que já tenham esse equipamento inaugurado para poderem usufruir da melhor maneira possível. Sem dúvida. E olha, a gente vai deixar um endereço aqui da secretaria para que você também vá por lá e também observe melhor lá como é que funciona toda essa estrutura. Obrigada mais uma vez, secretário. Obrigado, agradeço. E olha, gente, um alerta, né? Antes de ir para o intervalo, deixa eu trazer para você aqui um alerta, mas agora contra a dengue, viu? Porque segue em todo o Brasil esse alerta. E aqui no Maranhão já foram registrados quase 5.000 casos. E na capital já são mais de 800 notificações. Mas tem boa notícia, viu? É que apesar desses números elevados, né? Eles estão em queda, mas as autoridades sanitárias estão chamando a atenção para os sintomas que podem se manifestar e, em alguns casos, dar uma certa confusão com a gripe. Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que até o fim de maio, o Maranhão registrou 4.805 casos prováveis de dengue. São Luís é uma das cidades com mais notificações, 897 no total.
2 óbitos foram confirmados no mesmo período. Este gráfico mostra que a maior incidência ocorre no primeiro semestre, durante o período chuvoso no estado. Apesar de ainda altos, os números estão em queda. Muito disso é resultado das campanhas de conscientização junto à população. Fazemos uma comparação do número de casos confirmados de dengue 2024 e 2025, a gente percebe uma redução significativa. Porém, o governo do estado do Maranhão ainda fomenta junto aos municípios que estes fiquem atentos em relação à proliferação deste mosquito, considerando que o estado do Maranhão é infestado, por esse mosquito, e nós precisamos sempre estar atentos em relação a isso. A dengue muitas vezes é confundida com a gripe por conta dos sintomas semelhantes. As duas apresentam febre, dor de cabeça e dores no corpo. Se houver tosse, dor de garganta e obstrução nasal, é mais provável que seja gripe. Já a dor intensa atrás dos olhos, dores musculares e articulares fortes, além de manchas vermelhas na pele, são sinais de dengue. O quadro gripal, ele tem febre também, cefaleia, a dor de cabeça também é intensa, mas ela tem basicamente sintomas respiratórios. Então ela tem coriza, tosse, expectoração, dor da garganta. Então esse é o quadro mais característico. E eventualmente pode haver também um quadro de diarreia associado, principalmente nos casos de influenza. Okay? O estado gripal pode ser resfriado comum, causado por rinovírus, adenovírus, vírus assim mais fracos, e H1N1, H3N2, que é o vírus da influenza, que caracteriza a gripe. Essa sim é a gripe, de um quadro mais severo. Então temos que ter cuidado, procurar auxílio médico sempre que possível. Então, quando procurar auxílio médico? O mais rápido possível, tá? Evitar principalmente a automedicação, se hidratar, usar o mínimo de sintomático possível e procurar um posto de saúde, uma UPA, qualquer unidade de saúde. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Órgãos de saúde intensificam as ações para alertar a população e reforçar as medidas de prevenção. A capacitação dos profissionais que atuam no combate ao mosquito também tem sido ampliada. Nós oferecemos capacitações aos profissionais da saúde para que eles possam notificar os casos suspeitos, sabendo que são doenças de notificação compulsória. A partir do momento que se suspeita, é necessário a notificação, porque quando se percebe aumento de casos suspeitos, isso dá embasamento para que o gestor possa estar tomando as ações preventivas o mais rápido possível naquela localidade. E que bom, né? A gente espera que realmente com o fim desse período de chuvas, esses números eles caiam ainda mais e a gente possa sim ficar livre, né, desse mosquito que faz um caos na vida de todo mundo. Agora sim, também não pode, né, baixar a guarda. Todo mundo tem que fazer a sua parte, principalmente aí na sua casa, observando, né, no entorno, conversando com os vizinhos, para não deixar água parada também, não deixar aquele lixo da forma errada, enfim, fazendo a nossa parte, se juntando nessa luta e, claro, se prevenindo, né? Que é muito mais importante em todos os casos. Olha, eu estou indo para o intervalo rapidinho, mas no próximo bloco a gente traz o nosso giro de notícias, você já sabe, tem informação aqui da capital e do interior do Maranhão. E tem ainda um projeto, é o Sub-Zero, que prevê a erradicação do subregistro civil. É um instante só, viu? Não sai daí não que eu volto já já. Tô de volta, te falei, né, que era rapidinho? Pois é, tô de volta aqui com o nosso Revista Maranhão, começando a semana daquele jeitinho, como tem que ser, com informação. E, claro, sempre te convidando, porque o nosso Revista Maranhão começa ao 12h30. Se você chegou só agora, não tem problema, eu te desculpo. Semana que vem você já compensa e chega aqui nesse horário certinho para que desde o início você já acompanhe aí todas as informações. Mas logo mais, ao finalzinho, já pode ir lá no YouTube, procura aí, ó, TV Assembleia e aí encontra a gente no Revista Maranhão. Já vai ter acesso a todos os links e aí já aproveita e manda para todo mundo, principalmente lá naquele grupo da família que a gente sabe que a turma gosta de informação, né? E por falar em informação, bora saber o que é notícia aqui na capital e no interior?
É o Giro de Notícias no ar. Durante 5 dias, o Tribunal de Justiça do Maranhão pretende acelerar vários processos e judicializar demandas com a 4ª Semana Estadual da Conciliação, realizada em todo o estado. A iniciativa teve início no dia 30 de junho e segue até o dia 4 de julho. Para estes 5 dias, cerca de 5.000 audiências foram agendadas. E para atender toda essa demanda, 109 comarcas estão participando de forma simultânea. Entre as causas atendidas estão o divórcio, renegociação de dívidas e cobranças, reconhecimento ou dissolução de união estável, exame de DNA, pensão alimentícia, além de outras questões. Os serviços de conciliação também acontecem em mais 5 municípios por meio do método itinerante. O ônibus de conciliação atendeu Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto, Icatu e continua para Morros e Rosário. É uma política pública, na Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que visa a pacificação social através dessas audiências de conciliação e mediação, onde o poder decisório é das partes, não é o magistrado que vai decidir e nem o conciliador. O conciliador vai auxiliar as partes nesse entendimento dialogado. A coordenadora-geral da Rádio Senado, Leila Herédia, foi recebida pelo diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, Juraci Filho. Ela conheceu toda a estrutura do complexo de comunicação do Legislativo, dos estúdios aos departamentos técnicos, com atenção especial à Rádio Assembleia. A emissora parlamentar maranhense deixou uma boa impressão, principalmente pela linha de trabalho semelhante à da Rádio Senado. Com mais de 30 anos na comunicação social, Leila Herédia tem longa experiência no jornalismo político, como repórter e gestora na Rádio Senado. A visita ao Maranhão teve como objetivo conhecer de perto o trabalho da Rádio Assembleia, parceira da Rádio Senado. E se a primeira impressão é a que fica, Leila saiu satisfeita com o que viu. Olha, é uma alegria perceber a qualidade do trabalho de um parceiro local como a Assembleia do Maranhão. Tanto a rádio quanto a TV, a gente vê que há condições técnicas de fazer com que o nosso conteúdo, o nosso jornalismo, tudo o que acontece, uma rádio pública, uma comunicação pública, ela é feita não só de informação, do jornalismo, mas também da comunicação cidadã, de música. Então, a gente perceber que tudo isso está sendo oferecido para o ouvinte no Estado e que a gente está garantindo com que essa informação plural, possa chegar a mais pessoas. A gente está muito feliz em viver esse momento, para uma rádio que ganhou amplitude, que ganhou propagação. A gente sai de um programa que existia anteriormente para 8 programas, 7 ao vivo, um programa de rádio como o Diário, que é rádio e televisão ao mesmo tempo. Ela ficou muito impressionada, porque, segundo ela, é a única capital que tem esse tipo de programa sendo veiculado na televisão também. É um programa de rádio concebido pela Rádio Assembleia, com pautas diferenciadas, com todos os nossos profissionais que nós temos aqui, voltados a fazer uma comunicação pública relevante para abranger a transparência que é feita no Parlamento, nesta legislatura, por todos os deputados aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. E olha só, gente, um acordo firmado entre os 3 poderes objetiva a erradicação do subregistro civil aqui no Maranhão e também possibilita que todos os recém-nascidos saiam das maternidades com o RG e o CPF. A iniciativa vai beneficiar inicialmente 4 municípios. No Maranhão, 2,9% da população ainda vive sem registro civil de nascimento, segundo dados do IBGE. Isso significa ausência de cidadania e dificuldade de acesso a direitos básicos, como saúde, educação e programas sociais. Para mudar essa realidade, a Corregedoria da Justiça e parceiros lançaram o projeto Município Sub-Zero. Esse projeto é no grande alcance social em todo o estado do Maranhão, porque através dele nós pretendemos zerar todos os subregistros nesses municípios que vão aderir a esse convênio. Isso vai importar em melhorias para a população, porque você terá acesso aos programas governamentais e também para o próprio município com o aumento da arrecadação através do FPM.
A assinatura do acordo de cooperação técnica reuniu representantes do Judiciário, Executivo e da sociedade civil na sede da Corregedoria Geral do Fórum Extrajudicial em São Luís. O objetivo é erradicar o subregistro civil nos municípios de Alcântara, Bacabal, Itapecuru e Rosário, os primeiros a aderirem ao projeto. Nós temos que assegurar o acesso aos direitos, aos serviços públicos. E para isso nós sabemos, o grande índice que nós temos no interior, principalmente na zona rural, naqueles povoados mais longínquos, a falta do registro. E agora o desembargador, o corregedor, José Jorge, vem numa hora assertiva lançar o programa Sub-Zero, onde estamos buscando resolver e eximir essas dificuldades em nosso município. A iniciativa está alinhada à Agenda 2030 da ONU e será conduzida pelo Núcleo de Registro Civil da COGEX. Uma das metas é garantir que todos os recém-nascidos já saiam das maternidades, com certidão de nascimento e CPF emitidos. A ideia é levar a carreta, levar as unidades móveis para comunidades distantes, porque tem muitas pessoas que viveram a vida toda sem o registro. Também a gente trabalhar nas escolas, a gente trabalhar junto ao Conselho Tutelar, os CRAs e CREAs, mas principalmente ter nas prefeituras órgãos gestores que, ao receber essa demanda, centralizem essa informação e levem para a Defensoria e para o Tribunal de Justiça e para os cartórios, evidente, para que a gente possa resolver isso da maneira mais célere possível. E aí o Tribunal de Justiça, através da Corregedoria, vai ficar responsável também por acompanhar esses processos para que eles não demorem muito, sejam resolvidos em poucos meses e a gente consiga tirar essas pessoas da invisibilidade. Além do acordo, a medida se fortalece com a Lei Estadual número 11.961, de autoria da presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, que obriga os cartórios a comunicarem trimestralmente à Defensoria os registros de nascimento sem o nome do pai, ampliando as possibilidades de regularização. A Federação dos Municípios do Maranhão, FAMEM, também é parceira da ação e reforça o compromisso dos gestores municipais com o combate ao subregistro. Garantir o respeito às leis e garantir o direito à dignidade de todas as pessoas que estão, como eu disse, estão na escuridão em função de um direito que deveria ter sido garantido no seu nascimento e que foi negado. Então, acho que essa política pública que está sendo efetuada através dessas parcerias com a Defensoria, com o Tribunal de Justiça, ela se torna importante para atender uma parcela da população do Maranhão que precisa ser lembrada e ser garantida seus direitos. Que excelente, né? Excelente iniciativa que alcance aí todo esse nosso Maranhão. Mas olha, antes de eu me despedir, deixa eu trazer uma daquelas histórias que aquece o coração de verdade. A gente vai conhecer a história de um adolescente, é o Simon. Ele tem 13 anos de idade e luta, viu, em razão de uma doença rara. Mas nem por isso ele deixou de manter os seus sonhos bem vivos. E com a ajuda do time do Hospital do Carlos Macieira, ele conseguiu realizar um de vários dos seus sonhos que ele ainda vai vivenciar. A bordo da ambulância do Hospital Carlos Macieira, Simon Gabriel, de 13 anos, seguiu para um dos momentos mais marcantes da sua vida, conhecer o Estádio Castelão em São Luís. Ele enfrenta uma condição cardíaca rara e grave, miocardiopatia hipertrófica severa, mas isso não impediu que vivesse um dia de estrela. É uma sensação ótima, né? Inesquecível. Foi bom de ver o Pimentinha aí, foi inesquecível, nunca vou esquecer desse dia. No gramado do estádio, Simon foi recebido como um verdadeiro craque. E teve mais, o encontro com o ex-jogador Pimentinha transformou emoção em festa. Estou muito feliz de poder participar desse momento, um momento que a gente sabe que uma criança está precisando de tanto apoio, de tanto carinho. E ser chamado para realizar o sonho dele, acho que para mim é tão gratificante quanto estar jogando também aqui no Castelão. Acho que não tem preço isso, poder realizar um sonho de uma criança. A realização do sonho foi possível graças ao olhar sensível da equipe multiprofissional do Hospital Dr. Carlos Macieira, que acompanha o adolescente em sua jornada médica. A proposta vai além do cuidado clínico. É sobre acolher desejos e proporcionar experiências que fazem o coração bater mais forte, mesmo quando ele precisa de cuidados especiais. Simon, ele, como gostava muito de futebol, tinha um sonho de vir conhecer o Castelão. E aí nós discutimos todo esse planejamento estratégico junto com a equipe de cardiologia, entramos em contato com todos os órgãos da Secretaria de Governo do Estado do Maranhão e foi propiciado esse ambiente pela CEDEL, junto com a Secretaria de Governo e o Hospital Dr. Carlos Macieira, para que nós pudéssemos trazer o Simon hoje para conhecer o Castelão, andar um pouco no gramado, bater um pênalti, conhecer
2 atletas profissionais e que ele vai sair daqui com isso realizado para a sua vida. Do lado de fora do campo, a torcida mais especial estava ali. A mãe, emocionada, viveu junto cada momento da alegria do filho. O momento aqui é indescritível, memorável, feliz, sem palavras. Tem coisas na vida que a gente não consegue expressar a emoção que está sentindo. E esse é o momento. Não falei que aquece o coração da gente? Que coisa linda, né? Que ele realize todos os sonhos dele, se Deus quiser, vai acontecer. Estou me despedindo, desejando que você tenha uma semana desse jeitinho, bem quentinha, que aqueça seu coração, cada gesto, cada palavra, cada passo que você der por aí, tá bom? Fica com Deus e em paz, logo mais tem informações aí durante toda a nossa programação. Tchau, tchau.